Olá, povo de Deus, segunda-feira, 15 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, 11 a 15, João 15, 26 a 16, 4a. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Particularmente gosto muito dessa narrativa de Lucas sobre a fundação da primeira comunidade cristã em terras europeias. Pode-se dizer assim, a igreja cristã nasceu na Europa de um grupo de mulheres na beira de um rio e se transformou numa igreja doméstica na casa de uma delas. Filipos era uma colônia romana desde o ano 42 a.C., portanto aí se falava o grego e também o latim. Aí não havia muitos judeus, pois nem mesmo existia em Filipos uma sinagoga sequer. Paulo soube aproveitar bem da oportunidade que o Espírito lhe concedeu e, partindo de um grupo de mulheres, fincou bases sólidas para uma comunidade cristã. A casa de Lídia se tornou uma igreja doméstica em Filipos. Embora ela aí residisse, era de Tiatira, na região de Lídia, na Ásia Menor, daí seu nome. Tiatira era famosa por sua produção de púrpura, tecido luxuoso, e Lídia era uma comerciante bem situada. Por haver testemunhado sua fé, Lídia foi batizada junto com toda a sua família. Que a família acompanhe o chefe da casa concordava plenamente com um costume antigo. Não deixa de nos chamar a atenção de que Lucas não tenha feito nenhuma referência aos demais membros da família de Lídia. Portanto, pode-se afirmar que ela mesma exercia a liderança de sua família, de sua casa. João 15, 26 até 16, 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Continuamos a refletir trechos do grande discurso de despedida de Jesus, segundo o Evangelho de João. E Jesus é extremamente transparente com seus discípulos, não lhes promete vida fácil. Aquilo que acontecerá com ele, isto é, ser pregado numa cruz, poderá acontecer com aqueles que o seguem e com ele se identificam. Isso é próprio de Jesus, pois não se encontra na história nenhum líder que tenha dito aos seus seguidores que o que lhes espera é perseguição, difamação e até assassinato. A perseguição é praticamente a primeira experiência da igreja. Os discípulos de Jesus foram perseguidos primeiro pelos judeus, depois também pelos pagãos. Jesus tinha os advertido para essas situações.
O mundo opôs-se a Cristo e irá opor-se também aos cristãos, porque não são do mundo, porque são de Cristo. Além disso, o servo não é maior do que o seu senhor. O ódio do mundo e a perseguição dos discípulos são considerados inevitáveis. Até se julgam fazerem parte daquela intensificação do mal que preludia o juízo. Jesus viveu entre a animosidade e a perseguição. Que podem esperar os seus discípulos, chamados a anunciar a mensagem que o levou à morte? É verdade que nem todos recusaram Jesus e a sua palavra. Alguns amaram-no por causa do testemunho de João Batista e por causa do testemunho que o próprio Jesus deu de si mesmo. Por isso é preciso continuar a testemunhar o Senhor, para que aumente o número dos que o amam. Nessa tarefa, os discípulos são ajudados pelo testemunho do Espírito de verdade que Jesus enviará do Pai. E a poderosa ação do Espírito irá manifestar-se exatamente nas perseguições. Há que não o esquecer quando chegar a hora. É claro que ninguém tem vocação para mártir, nem mesmo Jesus Cristo. O martírio é consequência de uma opção de vida. Quando dizemos, por exemplo, que o sacrifício do Cristo na cruz foi um sacrifício agradável ao Pai, precisamos tomar cuidado, pois podemos passar uma imagem de Deus sádico. É evidente que o Pai não sentiu o prazer de ver o seu filho sangrando na cruz. O que lhe agradou foi constatar a fidelidade do seu filho, que não fugiu do seu compromisso, levando-o até as últimas consequências, a cruz. Portanto, ninguém, nem mesmo os discípulos, assumiria um caminho, um sentido de vida, cuja morte violenta fosse seu horizonte. A morte violenta deve ser vista como possibilidade de quem assume compromissos que contrariam a vontade de uma sociedade excludente e injusta. Nesse sentido, vemos as consequências da opção de Jesus e da opção por Jesus. Agora é interessante quando Jesus diz: expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. O fanatismo leva a isso, até mesmo a matar o irmão porque pensa diferente, achando que isso agrada a Deus. Portanto, todas as lideranças que seguem Jesus poderão ser vítimas também do fanatismo religioso. Um beijo no seu coração.